Pai seja convosco. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui, porque se não for por Ele, nada é possível nesse mundo, Depois os nossos apóstolos, que acreditaram, e entregaram ao altar, É uma honra, é uma alegria muito grande. E também não poderia de agradecer aos meus amigos intercessores, que estão todos juntinhos. Quem tem um amigo intercessor tem uma joia rara. Seja amigo do intercessor. Ele vai te sustentar na hora que mais você precisar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por a oportunidade que o Senhor está me dando nessa noite, Pai. E que nessa noite, Pai, mais uma vez, Senhor, a minha vida seja um instrumento, Senhor Deus, usado pelo Senhor. E que seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Porque a sua vontade, ela é perfeita e ela é única, Pai. E o maior desejo do meu coração, Pai, é que as pessoas entendam quem é o Senhor, Pai. E qual é a vontade que o Senhor tem, Senhor Deus, para a igreja, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela graça que o Senhor me dá, Senhor Jesus. E eu sei, Paizinho querido, que o Senhor está aqui comigo agora, Pai. E que os seus anjos têm acampado em cada canto nessa igreja, Pai. Nos dando, Senhor Deus, um renovo, Pai, vindo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O meu querido amigo pastor Keitson vai me ajudar. Ele vai estar lendo a palavra para nós nessa noite. Amém. Gostaria que a comunicação colocasse lá o livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos navegar nessa palavra no capítulo todo. Então prestem muita atenção na palavra. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Depois de repreendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, em uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistiu em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo.
quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Só até aí. Amém. Eu pedi para ele ler inteiro, porque é um texto muito precioso, né? Mas o que me chamou a atenção muito essa semana, conforme eu ia lendo e relendo, o meu coração queimava, sabe? Porque naquele tempo, Herodes representava Satanás, o próprio diabo, né? Porque ele queria destruir. E tanto que ele queria destruir, que ele, além dele prender João e já ter matado Tiago, ele colocou ele acorrentado num cárcere, com corrente, 2 guardas e 4 comboios de guarda. E havia uma porta muito grande, como ele leu ali, para que ele não saísse dali. Então, ele aprisionava por quê? Porque ele não queria que a palavra de Deus continuasse sendo levada. Mas, quando Pedro estava preso lá na prisão, existia uma igreja que orava, um povo que clamava e que se revezava dia e noite e dia, para que ele fosse solto, porque eles não se conformavam, eles sabiam que era a presença de Deus. E quando aquele povo orava e clamava ao Senhor, Deus manda um anjo naquele cativeiro. Deus manda um anjo naquele cativeiro, e ele não usou, quando ele chegou lá, que ele bateu nas costas de Pedro, ele não usou de uma marreta, de um martelo, não. Somente a presença. Rompeu com as correntes. E Pedro se levantou daquele lugar. Então, o que eu entendo, né? O que o Senhor me revelou nessa semana? Eu chorei muito. Porque eu já tinha lido esses textos. Já tinha ouvido algumas pregações sobre ele. Mas eu nunca tinha analisado ele da forma que Deus foi ministrando no meu coração, sabe? Sobre como Satanás tem agido hoje. O que mais Satanás tem tentado roubar hoje na igreja? A oração. Por que Satanás tenta roubar a oração? Porque a oração vai te levar à presença. E contra a presença, não tem nada que possa. Não tem cárcere que vai te prender. Se você desfrutar e saber o que é a presença de Deus, não tem mais o orgulho que vai te roubar. Não vai ter mais a doença que vai te roubar. Não vai mais ter a rejeição. E eu te falo com certeza de tudo isso, porque eu sou um testemunho vivo. Quando eu conheci a presença de Deus, eu era uma pessoa muito, muito rejeitada. Um dia, hoje eu não quero contar o meu testemunho, mas um dia eu vou contar. E eu tinha motivos para se sentir rejeitada. Mas quando eu conheci a presença, ela me bastou, encheu o meu coração.
E eu vejo que naquele tempo, eles sabiam o que era. Eles não oravam 5 minutos, eles oravam, a palavra diz ali, dia e noite. Eu vejo que eles se revezavam, assim, no meu pensamento eu consigo ver eles se revezando. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, sabe? A presença de Deus, ela é o maior tesouro. Às vezes eu vejo as pessoas passar anos dentro da igreja, anos, e elas nunca desfrutaram desse momento com o Senhor. Por quê? O que é desfrutar da presença? Como desfrutar da presença? Primeiro, Deus deixou o Espírito Santo porque Ele sabia que nós não ia conseguir sozinho. Que iria ter a internet, ia ter o celular, ia ter as contas, né? Ia ter as séries, né? Mas Ele deu o Espírito Santo para nos ensinar. Para quando a gente se distraísse, o Espírito Santo ia nos mostrar como alcançar essa presença. E uma vez eu escutei uma mensagem de um pastor, e me chamou, eu falei assim, meu Deus, mas eu choro, eu busco, mas não sei, parece que eu não consegui alcançar ainda algo que... Parece que tem algo mais que eu não consigo entender o que é. Aí eu vi essa pregação que mudou a minha vida. Eu vou contar a história. Ela é bem simples, mas ela é muito forte. Foi o que eu entendi sobre a presença de Deus e eu comecei a buscar Ele de outra forma. Havia uma mulher, ela tinha o sonho que o marido dela fosse no mercado. E ela queria muito, muito, muito que ele fosse no mercado com ela. E um dia esse homem resolveu ir no mercado com ela. E ele foi. Só que foi muito ruim. Eles vieram brigando o tempo todo pelo caminho. E até que a briga ficou tão forte, tão grande, que eles resolveram ir para o pastor da igreja. E chegaram no pastor, e ele muito bravo, pastor, não consigo entender essa mulher. Ela queria a vida inteira que eu fosse no mercado, e agora eu fui com ela no mercado. Só que olha o jeito que ela está. Aí o pastor pegou e falou assim, irmã, tá difícil de entender. Porque se ele foi no mercado com a senhora, e era uma coisa que a senhora queria, por que a senhora está tão braba assim? Daí o pastor falou assim, agora o senhor vai esperar e vai deixar ela falar, porque a briga estava tão grande que um não deixava o outro falar. Aí ela falou assim, pastor, o senhor não sabe. Eu passei a vida inteira querendo sim que ele quisesse ir no mercado comigo. Porque o senhor não sabe quem era esse homem dentro do mercado, reclamando o tempo todo. O tempo todo falando por estar ali comigo. Então não é sobre você ir, é sobre você querer estar com Deus. É sobre você querer ter a presença dEle. Como nós adquirimos a presença dEle? Joelho no chão e boca no pó. É a única forma, é dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é precioso, o quanto você deseja. Eu tenho certeza que quem conhece a presença nunca mais sai dela. Não quer desistir. Sabe, eu vejo as pessoas dizendo assim para mim, Gabi, eu quero desistir. Primeira coisa que o diabo quer é que você desista. Ele prendeu Pedro, porque ele queria aprender a palavra. Ele colocou quantos guardas, quantos empecilhos. Mas quando Pedro estava lá, Deus colocou uma igreja para orar. Para que houvesse a libertação, para que houvesse a cura. Não é mais fácil dobrar o joelho e pedir a misericórdia dEle, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto você deseja conhecer. E contar para Ele muitas vezes, sabe? Tipo a presença, primeira vez que eu senti a presença dEle, eu tinha 10 anos de idade. Eu era uma menina muito, muito sofrida, e a minha irmã estava internada no hospital, e eu ouvi falar de Jesus, num apelo de salvação, que Jesus salvava, que Jesus curava, e eu desejei aquele Jesus. E na minha inocência, eu dobrei o joelho naquele lugar, num quarto, e eu escutei, e eu falando, Deus, não deixa minha irmã morrer. Eu sei que eu sou criança ainda, mas eu sei que o Senhor pode ir lá naquele hospital e curar. E eu escutei a voz de Deus. Eu não escutei num pensamento, num sentimento, não. Eu escutei uma voz nítida e clara dizer para mim, ela não vai morrer. Eu saí gritando, pela rua, gritando, porque eu nunca tinha ouvido uma voz na minha vida. Eu estava num quarto, eu ouvi a voz dele. E desde aquele dia, eu me afastei sim, algumas vezes, mas nunca dele. Eu me afastei da igreja, porque eu era muito jovem, fiz escolhas erradas. Mas eu nunca
deixei de acreditar e não de desejar estar com Ele, sabe? Porque a presença de Deus é algo tão lindo, é algo tão extraordinário, que o diabo ele tenta roubar, trazendo tristeza no coração, fazendo com que... Porque se a igreja orar, se nós estivermos em unidade orando, ele não vai vencer. Porque não tem quem possa contra ele, não tem quem possa contra a presença. Ela alegra a nossa alma, ela enriquece, sabe? Você deseja mais, as coisas não importam mais para você. Você vai ter tudo o que você quer, claro que sim. Ou não, mas só que como a Graça falou, a Graça estava falando, e foi o que eu estava pensando, quem tem a presença, essa semana eu estava pensando, não se importa, agradece pelo que tem. Adora aquilo que está ao seu redor. Deus coloca pessoas na tua vida que vão encher o teu coração. Você agradece pelo pouco que você tem, porque você tem Ele. Então, sacia, traz vida, traz renovo na alma, sabe? A presença de Deus é muito mais do que o que eu estou falando, sabe? Eu pedi muito a Deus que eu pudesse, sabe, descrever exatamente o que eu sinto. Sabe, para amanhecer ontem estava muito frio e eu estava muito doente, porque acabou me dando uma gripe muito forte. E eu voltei para a cama, o Renato falou assim, amor, por que você não orou aqui? Por que você não orou aqui? Porque ele sabia que eu não estava bem. Mas se eu orasse na cama, eu não abriria a mão da minha cama quentinha, do meu esposo, para estar com ele. A madrugada é o meu momento de encontro com Ele. É o momento que eu adoro, o momento que eu sinto a presença dEle. A presença, o momento que me enche. Às vezes eu fico triste, sim. Às vezes eu falo para Ele, Pai, eu vou chorar só um pouquinho. Mas eu choro. Dói às vezes, né? As pessoas machucam, às vezes as situações. Mas quando eu levanto para orar, eu saio renovada, porque a presença dEle me basta. É muito mais do que... Eu posso descrever o que é viver na presença. E olha Pedro, quando Pedro levantou, que o anjo mandou ele levantar daquele cárcere, ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas ele obedeceu, ele foi, segurou na mão do anjo e foi. E quando eles andavam, isso é a presença. Não teve guarda que pôde prender Pedro. Eles foram andando. Eu imagino que as portas eram grandes, mas a presença era tão linda que eles só passavam, as portas iam se abrindo. Ia acontecendo, porque isso é ter a presença de Deus, sabe? É saber que as portas vão se abrir, é saber que as coisas vão acontecer, porque você tem algo que é o maior tesouro que o homem pode ter, é a presença de Deus. Desde o começo da palavra de Deus, eu tenho orado muito isso. Deus tem me dado muitas palavras nos últimos tempos. E tem sido, às vezes, muito forte para mim. Sobre que Deus deu o poder da palavra para nós, na oração. Nós temos o poder de romper, nós temos o poder de ganhar, nós temos o poder... Olha lá, o povo estava orando lá e o Pedro estava na cadeia. E a presença de Deus veio e Pedro descansava, porque Pedro estava no propósito de Deus. Ele estava vivendo o propósito. Mas a primeira coisa que nós queremos desistir é do propósito. É da palavra, é de estar na igreja. Sabe, um dizer que Satanás adora, gente, adora. Eu vi a voz dele falando uma madrugada dessa. Eu estou cansado. Está me sufocando o ministério, porque tenho muita coisa na minha vida. Quando você desiste, o inferno comemora, os demônios se alegram, porque é isso que eles querem. Eles querem que você desista, mas quando você coloca o teu joelho no chão e fala, Pai, eu não consigo, mas a tua presença me basta. Eu preciso do Senhor, me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero vencer, eu quero romper, eu não estou conseguindo, está doendo, está difícil, mas eu confio em Ti. É a palavra de Deus que nos ensina a fazer isso. Eu não estou falando de algo que não existe, é algo que está na palavra, está na Bíblia, sabe? Eu não quero que ele fique bravo comigo, senão eu não faço mais bolo de fubá para você. Mas o meu genro, ele está aqui hoje. Ele chegou na nossa família, ele é um presente de Deus na nossa vida. E ele tem aprendido acerca da palavra. Mas esses dias ele me surpreendeu. E eu só orava e chorava, porque eu já vi muita gente velho de igreja e nunca teve uma experiência com Deus. E ele aprendeu a ter reverência de uma forma que é extraordinário. Quando ele vai lutar, antes dele subir no ringue,
Ele pede para a Raíssa orar, ele pede para mim orar, e ele ora. E ele entrega a luta dele a Deus. Todas as lutas, ele nunca mais perdeu uma luta. Ele está aqui, nunca mais ele perdeu uma luta. E ele dobra o joelho, e ele louva o nome do Senhor todas as vezes. E ele vem na igreja antes das lutas, ele sempre quer estar aqui. E olha o que aconteceu. Eu chorei porque ele escutou uma voz, ele estava no ringue e ele estava angustiado. E ele escutou uma voz dizer assim, fala para o mestre orar. Daí ele falou assim, essa coisa da minha cabeça, eu estou ouvindo essa voz. Escutou de novo. Pede para o mestre orar. O mestre é o lutador lá que coordena as lutas, né? E ele é crente. Ele é fiel a Deus. E daí disse que ele escutou de novo. Ele falou, não, mas agora eu vou pedir. Se ele vir de novo, eu vou pedir. O mestre voltou e ele pediu. Falou assim, mestre, eu estou sentindo de nós fazer uma oração. Foi extraordinário, porque ele sentiu a presença de Deus de uma forma que ele não queria mais sair dali. Ele não queria ir lutar, porque era tão bom o que ele estava sentindo, era tão maravilhoso o que ele estava sentindo. Eu falei, Deus, ele já sentiu a tua presença, ele desfrutou da tua presença, e ele tem vindo, sabe? Ele falou, é muito bom, estava muito bom aquele lugar, o que eu senti, era uma coisa, uma alegria, sabe? Porque a presença de Deus é isso, ela te dá uma alegria, ela sacia a tua sede, sabe? Aquela sede, aquele vazio que você às vezes fica procurando, sabe? Às vezes você fica procurando em pessoas, às vezes você quer os olhares, os aplausos, não vai preencher, mas a presença sim. A presença vai te trazer vida. Sabe? Então, eu não estou falando de algo que não está na palavra, sabe? Eu acho assim que a presença de Deus, ela vem quando a gente renuncia, sabe? Muitas vezes as nossas vontades para viver a dele, sabe? Hoje aqui é uma renúncia. Eu sou uma pessoa que, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra na minha vida. Mas, quando eu estou diante das pessoas ou com o microfone, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas a vontade do meu Pai é maior do que o desafio do meu medo ou daquilo que eu quero. Eu queria estar aí sentada com vocês. Eu queria. Mas não é a minha vontade, é a vontade dele. E quando eu renuncio, ele enche o nosso coração. Só que a renúncia não é uma obrigação, sabe? Às vezes as pessoas pensam que a renúncia é uma obrigação. Ontem eu estava conversando com a pastora Genilda, que a oração de domingo, meu Deus... 5 horas a gente está aqui para adorar, para preparar a igreja para o Senhor, para que as pessoas venham aqui, sejam curadas. É um prazer, é uma honra. Não pode ser uma obrigação, porque daí é desonra. Daí não é uma renúncia. Porque às vezes a gente não está cansado, mas renunciar é dizer, Pai, eu não quero, mas eu vou, porque o Senhor é o meu Rei, o meu Senhor, e pelo Senhor vale a pena. Renúncia é você abrir mão de algo, jejum. Eu não vou dizer para vocês que eu gosto de jejum. Eu faço jejum. Mas é um prazer abrir mão daquilo que eu gosto para ter a presença dele na minha vida. É um prazer, sabe, ficar 40 dias buscando a presença dele. É um prazer jejuar. Sabe, as maiores experiências que eu tive com Deus foram quando eu estava jejuando. E a última que eu tive, que foi a mais extraordinária, eu nem estava jejuando por mim, nem pela minha família. Eu estava fazendo 21 dias de jejum por uma pessoa. E Deus falou comigo tão forte, tão forte, tão forte, que eu nem acreditava, sabe, que Ele estava falando comigo. Às vezes a gente se acha tão pequeno, né, para algumas coisas que acontecem, sabe? Mas Ele vê o melhor de nós, né? E eu estava ali sentada e comecei a adorar a Deus, e Ele começou a falar comigo. Como que eu deveria orar pelaquela pessoa? Como que eu deveria clamar diante de Deus pelaquela pessoa? E eu falei assim, Espírito Santo, eu não vou saber orar assim. E Ele falou, você vai diante de Deus hoje, e você vai interceder assim, assim e assim. Eu falei, eu vou esquecer. Aí Ele falou assim, eu vou com você. Quando Ele falou, eu vou com você, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas essa experiência eu vou guardar para o resto da minha vida. E eu fui, e foi muito forte. Foi como se os meus órgãos todos se espremessem, sabe, dentro de mim. E como se o clamor, ele fosse assim, Deus amou tanto essa pessoa,
Deus ama tanto, não amou, Ele ama tanto, que Ele levantou eu para orar diante de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Deus pedir algo assim por alguém? Sabe? Mas eu renunciei a algo por alguém, né? Eu fiz aqueles 21 dias. E foi 21 dias de muita luta, assim, batalha espiritualmente, sabe? Porque eu via que Satanás vinha, sabe? Porque não era sobre mim, sabe? Mas a experiência que eu tive não tem preço. Não tem preço. Eu continuo orando, eu continuo, sabe? Porque fazer isso pelos outros, sempre, ao longo da minha vida, sempre as minhas experiências maiores com Deus foram buscando por outras pessoas, sabe? Conhecer Ele, para mim, sempre foi surpreendente, porque toda vez era quando Deus quer falar com alguém, então é muito mais do que a gente pode imaginar, sabe? É muito mais do que eu posso estar explicando aqui. E Pedro, quando ele chegou lá naquela casa, eu falei assim, meu Deus, eles ainda estavam orando? Eles estavam orando. Eles se alegraram. E Pedro contou para eles o que tinha que falar. E ele falou, não ficou parado lá. Ele prosseguiu porque ele tinha uma promessa. Ele tinha um propósito. Ele tinha que cumprir. Um dia eu perguntei para Deus, eu falei assim, Senhor, por que as pessoas... eu não entendo, Senhor. A pessoa perder a cabeça pelo Senhor. Falei, será que eu teria coragem de chegar a esse ponto? Eu falei assim, de cortarem a minha cabeça. E eu estar cantando um hino de louvor, porque eu tinha visto, né, um vídeo, né, do rapaz adorando a Deus, e eles cortaram a cabeça dele. Aí Deus falou para mim, naquela madrugada, é porque eles conhecem a minha presença. Quem conhece a presença, sabe aonde vai morar. Pedro, ele estava lá dormindo, porque ele sabia o que era. Ele estava no propósito, ele tinha a presença, e ele sabia que se ele morresse, ele ia estar com o Senhor. Ele sabia que se ele perdesse a sua vida naquela noite, ele não teria perdido nada, ele teria ganhado, porque ele iria estar com Deus. E eu falei, meu Deus, como é forte, né? Como a gente não conhece, eu falando comigo mesmo naquela madrugada, sabe? Porque, assim, eu oro o tempo que eu precisar orar, eu oro, mas a madrugada sempre foi... Não porque eu tenho que orar na madrugada, não estou dizendo isso, não porque eu sou melhor, não. É que eu, na madrugada, funciono melhor. Na madrugada é o meu momento de falar, e é onde eu tive as maiores experiências da minha vida. E pessoas assim, sabe, Deus me dá pessoas, eu acordo já sei que eu tenho que orar pelaquela pessoa, sabe? De ser acordada pelo Espírito Santo na madrugada para orar. Então, tipo assim, para mim, orar de madrugada é o meu prazer. Mas não é todas as noites que eu levanto. Às vezes eu não aguento. Às vezes eu não vou. Mas quando eu não vou, eu sinto culpa. Porque é tão bom, é tão maravilhoso. Então, o que eu queria dizer para vocês? Existe escolha, sabe? A presença de Deus enche a tua vida, mas existem escolhas, renúncias que nós temos que fazer. E eu, nessa minha caminhada dessa semana aí, que eu fiquei doente, e eu acho que foi de nervoso, mas assim, foi muito, muito forte, porque lá em Gênesis 39, fala de uma escolha. José, ele estava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar atacou ele, né? E queria ter uma noite com ele. Mas ele resistiu, porque ele tinha um sonho. E ele sabia que ia entristecer o coração de Deus. E ele renunciou àquilo. E nem o Egito pôde parar ele, porque ele se tornou governador. Porque quando a gente às vezes rejeita algo que Satanás nos dá, né, pratos que ele nos dá, Deus nos leva a outro nível. Nos leva a conhecer Ele de uma forma que a gente ainda não conhece. Já Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, que está em Samuel 2:11. Ele estava lá, na sacada da casa dele, e ele tinha a presença. Mas ele viu a mulher de Urias. Eu não consigo falar o nome dela, então eu não vou fazer vocês rirem. Mas ele viu a mulher de Urias se banhando, e ele decidiu ter ela.
E ele pecou. Mas ele conhecia a presença. E ele foi diante de Deus e se arrependeu de verdade, verdadeiramente. Então, nem sempre, mesmo que você tenha a presença de Deus, você vai conseguir, né? Mas como que você vai se comportar depois? Como que você vai reagir depois? Vai definir o que Deus tem na sua vida, sabe? Porque eu sei que é muito maior do que você pode imaginar. Porque a palavra diz que todos nós temos direito à presença. Não existe filhos favoritos, existem filhos que buscam ou clamam a Ele. Filhos que colocam o rosto e dizem: o Senhor é maior que tudo. O Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu posso estar fraco, mas o Senhor me faz forte. Filhos que o amam verdadeiramente, sabe? O Senhor nos ensina a declarar a vida. Só que Satanás cala a nossa voz. Eu tenho sentido muito forte, sabe? Nos dias de hoje, sabe? Que o amor tem se esfriado muito. Que o eu tem prevalecido, sabe? Eu sou. Porque eu faço. Porque quantas vezes, sabe? Deus tira, Deus limpa, Deus cura, Deus restaura. E na primeira dificuldade, E eu vou abandonar o quê? Eu vou abandonar a Deus. Eu vou largar tudo. Eu vou sair correndo, que é uma coisa que as pessoas falam muito que eu fiz. Uma vez eu estava tão triste, tão ferida, tão magoada, que eu saí correndo. Literalmente, saí correndo mesmo. Mas eu não consegui correr sozinho, o Espírito Santo foi comigo e não me largou. E ficou me falando que eu tinha que voltar, E eu estava bravo, eu dizia: eu não acredito mais nas pessoas. Ele dizia: volta porque tua família está sofrendo. Volta porque você não pode fazer isso. E eu voltei. Porque nem para sair correndo eu prestei. Porque assim, quando você tem uma vida com Deus, o Espírito Santo, ele intercede. Ele nunca me abandonou, sabe? E eu sempre falo para as pessoas: se você não consegue, peça ajuda dele. Deus sabia que nós ia ser fraco. Deus sabia que nós ia ter os nossos dias que nós não ia saber como agir, mas que nós ia ter o Espírito Santo para nos ajudar. E ele te ajuda. Se você quer conhecer a Deus, peça para ele. Sabe? Se você quer ter dom, talento, se você quer, faça. Sabe uma coisa que a presença de Deus faz na nossa vida? É amar as pessoas. A presença quando você ama a presença, você ama o que Jesus ama. Você se importa com um drogado, você se importa com uma prostituta, você se importa com um casamento que está chegando ao fim. Você não se conforma com as coisas desse mundo. Você não tem um senso de justiça vingativo, que você quer vingança, que você quer que a outra pessoa... a outra pessoa está fazendo isso. Tomara que caia, tomara que aconteça isso. Não, você vai orar e vai dizer: Senhor, abre o olho dele, para que ele veja quem é o Senhor. Sabe, quando você tem a presença de Deus, você não se conforma com a injustiça. Mas só que é diferente. Não é não se conformar com a injustiça lutando contra. Deus não se agrada disso. Nós não somos igual às pessoas que erram. Nós somos a diferença. Nós somos sal da terra. Então, quando uma pessoa está falhando, uma pessoa está pecando, nós temos que ser aqueles que vão interceder, que vão ajudar, que não vão comungar junto. Falar: porque aquele lá é um pecador, acusar. Não. A presença faz com que você revide isso com oração, com jejum, com dedicação. Isso é a presença do meu Pai, que é o seu Pai, que te ama tanto quanto me ama. Sabe, eu nunca soube falar as palavras mais bonitas. Eu tenho dificuldade às vezes com as palavras, até eu cuido com o que eu vou falar, porque eu falo errado mesmo. Hoje eu estou um pouco melhor. Mas uma coisa que eu amo e sou apaixonada: se você falar algo para mim que você quer saber da parte de Deus, eu não tenho preguiça de falar dele. Eu não tenho preguiça de orar na sua casa se você me pedir ajuda. Eu não tenho, sabe? Eu não tenho limite, sabe, para falar do meu Pai, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o quanto Ele tem me amado. E como eu falei, não é que eu não passo por provas, não. A gente passa, só que é diferente, sabe? Aquele momento, mas daí vem aquele refrigério, aquela alegria. E uma coisa que ali está falando na palavra que é... Nossa, eu fiquei pensando, porque no final ali
fala o que aconteceu com Herodes, né? Muitas vezes a gente tem o nosso jeito humano de falar, né? Querendo vingança, né? Nós não precisamos disso. Quem fez o mal, quem está fazendo a maldade, já está sendo condenado. Nós não precisamos. Deus não deixou julgamento para nós, porque nós olhamos com os nossos olhos humanos. Mas Deus não. Deus olha o coração. E Deus é justo, Ele é juiz, advogado. E tudo que as pessoas fazem de mal, elas já fizeram mal para elas mesmas. Então a gente não precisa, porque Herodes morreu como? Cheio de bicho. Ele queria privar a palavra de Deus. Mas ninguém pode parar a palavra de Deus. Ninguém pode impedir a igreja de crescer. Ninguém. Porque aonde a presença de Deus está, nem o mal pode ficar. Eu creio nisso mais do que o ar que eu respiro. Que essa igreja é do Senhor e que não tem nenhum demônio do inferno, não tem nenhum feitiço, macumba, palavra maldita que possa contra a igreja, porque ela é do Senhor. Aqui é pregada a palavra. Nesse altar, a palavra de Deus tem sido pregada e tem trazido vida a muitas pessoas. Muitas pessoas são tiradas da rua, sabe? Eu não abro mão de viver o meu propósito. Eu falo para o Renato, que eu falo assim para Deus: Pai, se for para mim não viver o meu propósito, se não for para mim levar a Tua palavra, se não for para mim ganhar almas, me salve e me leva com o Senhor, porque eu não quero mais viver. Porque é tão maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus, ver Deus olhando para você. Porque Ele olha para você quando você cuida de uma alma. Quando você se importa com o que Ele se importa, Ele olha para você. Então não fique indiferente com a palavra. Não fique indiferente com Deus, sabe? Deseje conhecer Ele. Não esteja com Ele por estar. Mas deseje estar com Ele para conhecer Ele de verdade. Eu não sei qual momento que você vai fazer isso. Mas eu sei que se você entendeu, porque eu sei que foi de Deus essa palavra. Eu sei porque eu chorei a semana inteira. Eu falava assim: meu Deus, mas eu não vou conseguir falar isso. Eu queria contar o meu testemunho, porque era algo que eu tinha domínio ali e tal. Mas essa palavra queimava. E eu dizia: Senhor, tá bom. Se for uma pessoa que entender e for te buscar e te encontrar, Pai, eu vou ter vivido o meu propósito. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho dele. E falar do ouro, da joia mais preciosa, que é o amor e a presença dele. E o poder da cruz, né? Que nos liberta, que nos cura, que nos dá autoridade. Quero pedir para você ficar de pé. E eu quero agradecer a Deus porque você está aqui hoje. Eu quero agradecer porque um dia Ele te deu a oportunidade de estar dentro dessa casa, de ouvir a palavra. Só que eu quero te dizer que Deus não te deu tudo que Ele te deu, uma nova chance, te tirou de onde Ele te tirou para você ficar indiferente, para você desistir, para você dizer que está cansado. Não, Ele fez isso para você continuar. Não importa o cárcere que Satanás colocou, mas a presença de Deus vai te tirar de lá. E quando ela te tirar, você vai contar para os seus amigos, como Pedro foi lá e contou. Mas ele não ficou lá naquela casa. Ele tinha uma promessa, ele tinha que levar a palavra. Não desista das coisas do Senhor. Não desista, nós estamos vivendo dias que se vocês não estiverem na presença, vocês não vão aguentar, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar sem a presença. Porque isso a palavra também nos diz, que ia chegar esse tempo. Então nós somos a esperança. Nós somos aqueles que traz a vida, aqueles que precisam. Então não desista. Não diga mais que está cansado, mas quando Satanás falar que você está cansado, vai lá. Vai orar com nós na salinha. Se você não gosta da oração, se você não gosta, peça para o Espírito Santo te apaixonar. Se você não está gostando de quem está orando, venha você com o teu propósito. A gente deixa todo mundo orar, só não ora quem não quer.
Vai lá orar, declarar sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você quer, sabe? Porque vai acontecer, porque a tua palavra tem poder. Você não tem ideia da força que nós temos. Como o diabo corre quando você ora. Como ele sai correndo quando você diz: a minha vida é do Senhor. Eu renuncio, Satanás, o meu cansaço. Eu renuncio a tua palavra contra a minha vida, porque eu sou apaixonado pela presença. Eu sou apaixonado pelo Senhor. E Ele é o meu sustento. Versículo da minha vida: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Vai vir o temporal, vai vir o tempo de seca, vai vir, mas não vai se abalar se você estiver com Ele. Não vai, porque a certeza do que amanhã pode mudar a tua história, isso é claro. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela tua presença e pelo teu amor, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa casa, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre esteve conosco, sempre segurou nas nossas mãos. Obrigada, Senhor Deus, por cada pessoa, Senhor, que te recebeu dentro dessa casa, e por cada pessoa, Pai, que daqui para frente, Senhor Deus, vai estar te recebendo, Pai. Que possamos, Senhor Deus, levar, Senhor, a tua presença a todas aquelas pessoas que precisam, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ser a sua imagem e semelhança, Senhor, no amor, Pai. Que possamos, Senhor Deus, não olhar mais para nós, Senhor, para o nosso eu, mas olhar sim para o Senhor, Pai. Fazer a sua vontade, estar no centro da sua vontade, Pai. Perdoa, Senhor Deus, muitas vezes as nossas distrações, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes, Senhor Deus, nós erramos, Deus. Mas nós queremos, Senhor Deus, cada dia mais estar diante da tua presença. Queremos cada dia mais, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós tomamos posse da herança do Senhor. Nós tomamos posse das promessas do Senhor, Pai. Há muitas promessas, Senhor Deus, para essa casa, Pai. E nós já começamos a viver, Pai. E nós declaramos no poder e na autoridade do teu santo nome, Senhor Deus, que os guerreiros se levantam, Pai, para adorar e servir e ganhar, Senhor Deus, as almas que precisam, ganhar aqueles que estão morrendo, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque essas promessas, Senhor Deus, já existem e irão se cumprir pelo poder e o sangue de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, porque é o Senhor quem convence, é o Senhor quem sustenta. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de adorar e de te servir, Senhor. Te agradeço, Pai, por cada um que pôde ouvir, Senhor Deus, nessa noite, Pai, da tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tudo para nós. E eu te agradeço nessa noite, Pai, e peço que o Senhor guarde o coração de cada um, Pai, de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.